Pronto, queridos, boa noite mais uma vez, Pai do Senhor. Deixa eu só colocar minha câmera aqui para crescer, para que os irmãos me vejam na gravação. Pronto, queridos, mais uma vez estamos aqui em mais uma aula. Hoje nós teremos a ministração de uma disciplina muito especial. É o passo a passo para você montar ou estruturar um projeto evangelístico na igreja local. Algumas pessoas têm dificuldade de fazer isso, não é simples mesmo. E hoje nós teremos aí um aparato aí didático e teológico do reverendo pastor Wellington, alguém que é muito capacitado, já experimentado na obra evangelística, e eu creio que vai estar ajudando a todos nós, né? Estarei atento à aula também, para que eu possa estar aprendendo mais sobre esse assunto, tá certo, amados? Vamos fazer uma oração para iniciar. Só aqui dando permissão para que outros irmãos entrem. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, que esta aula, Senhor, traduza a tua vontade para a tua igreja. Creio que muitos que estão aqui presentes, Senhor, nesta sala do Meet, e outros que acompanharão a videoaula gravada, Senhor, e outros que acompanharão pelo canal do YouTube serão abençoados. Que tu possa, Senhor, revelar, Pai, ao teu servo, Pai, cada detalhe e cada, ó Pai, entendimento necessário para que, Senhor, as igrejas sejam abençoadas. Pai, tendo uma referência de como estruturar um projeto evangelístico, um passo a passo, algo que possa dar um norte, Senhor, para aqueles que amam a obra de evangelização. Usa o teu servo, que ele seja um instrumento, um canal de bênção esta noite. Queridos, para quem não me conhece, eu me chamo Silas, a gente é do Instituto FANOL, né? Temos aqui um colegiado de pastores que são bênçãos de Deus para a vida de muita gente, né? Aqui do Nordeste, né? Mas também para todo o Brasil, falamos aqui do Nordeste, mas tem muitos alunos aí de outros estados. Eu me chamo Silas, temos também o pastor Wellington, que vai ministrar aula hoje, temos também pastor Everardo, que é um dos professores, tem um coordenador, Emanuel, que é também uma bênção de Deus, aí, responsável pela coordenação e apoio deste curso. Já estamos, queridos, com 3 anos, né? Já passamos pela turma do básico, do médio, estamos agora na turma do avançado. Então, creio que teremos uma grande aula hoje, e fiquem agora com o pastor Wellington, certo? Que Deus possa te abençoar, pastor Wellington. Muito obrigado. Oramos pela sua saúde, que bom que você está bem. E estamos felizes por você estar bem. Com certeza seremos abençoados esta noite. A paz do Senhor a todos. Fiquem agora com o pastor Wellington, tenham atenção à aula e participem, interajam. Seremos aí edificados esta noite, em nome de Jesus. Com a palavra aí, o reverendo pastor Wellington. Meus irmãos, Shalom Brahá, paz e bênção para todos. Eu quero agradecer a Deus, mais uma vez, pela oportunidade de estar convosco no Instituto FANOL, dando uma parcela de cooperação para a edificação espiritual e teológica de todos os irmãos. Quero agradecer ao presidente da instituição, pastor Silas Machado, aos demais professores, ao professor Everardo, é o nosso professor, eu digo, acho que o mais maduro, mais experiente, e ao irmão, que me fugiu o nome da memória agora, que faz parte da coordenação. Emanuel. Foi citado agora, o irmão Emanuel, El-Manuel, que significa Deus no centro, o nome dele. Quero agradecer a ele que cuida também, nos auxilia, para que a gente possa oferecer uma aula de boa qualidade dentro da nossa limitação. Já estava com saudade dos irmãos, já faz um bom tempo que a gente não pôde participar por questão de saúde e também minha correria, que está muito grande ultimamente. Mas eu sempre digo para todas as pessoas que lecionam que quando a gente quer
a gente encontra um tempo. Basta só ter a vontade. Inclusive, há uma frase judaica que diz assim: quando se há uma vontade, o Eterno se responsabiliza de criar o caminho. Basta só a gente ter vontade que Deus vai criar o tempo, a oportunidade e assim sucessivamente. Eu quero, antes de ler o texto, a palavra de Deus, perguntar ao pastor Silas quanto tempo eu tenho. Me diga o horário, porque os fones que eu tenho, eu não sei se eles estão carregados para muito tempo. Eu esqueci de me preparar nessa área, mas acredito que pelo menos 1 hora ele sustenta aí. Meu querido, você fica à vontade aí, 1 hora, 1 hora e meia, tá bom? Tá bom, pastor. Meus irmãos, como sempre, eu gosto de ler a palavra de Deus e eu ainda faço parte da geração antiga. Eu tenho aqui à minha disposição a leitura que eu vou fazer, mas eu ainda continuo motivando os obreiros a lerem a Bíblia. O texto está bem aqui na apostila, de frente do meu computador. Você pode ter um tablet, você pode ter um celular, mas nós não podemos abandonar a Bíblia em si. Certo que o texto está lá e está aqui, mas eu ainda ando com a Bíblia. Eu ainda procuro identificar as pessoas como aquelas que andam com a palavra. No livro de Romanos, está na apostila de vocês, capítulo 10, versículos 13, 14 e de número 15. Um texto citado pelo apóstolo Paulo, à igreja que estava em Roma, mas é um texto muito propício para uma aula sobre a evangelização. Diz assim a palavra de Deus: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles que não creram? Como crerão daquele que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz e dos que anunciam coisas boas. Noutra tradução está as boas novas. Esse texto ele é muito propício para um seminário ou uma pregação expositiva sobre a importância da evangelização. Eu coloquei para vocês somente um argumento teológico na nossa apostila, que é uma frase do autor desconhecido, mas eu achei ela muito propícia, que diz assim: enquanto esperamos Deus trabalhar para nós, Deus espera trabalhar através de nós. Essa frase, ela tem um punho muito forte, que nós, como cristãos, temos o costume de esperar de Deus trabalhar por nós, através de nós. A gente espera Deus sempre que Deus faça alguma coisa para que depois a gente venha fazer, mas que tudo parta primeiro de Deus. A obra da evangelização, ela é o contrário. Nós não podemos esperar Deus agir para que depois a gente coloque a mão na massa. A obra da evangelização, ela já faz parte da grande comissão que foi implantada pelo Cristo, pelo Mashiach, pelo Messias Jesus, quando ele nos outorgou a autoridade de levar o evangelho a toda criatura. Então, no âmbito de evangelização, tanto da igreja como organização ou como organismo, que nós vamos ver a diferença desses dois tipos de igreja, Deus não espera que eu e você venha esperar o agir dele para que venhamos colocar em pauta ou em evidência a obra da evangelização. É o contrário. Na verdade, Deus espera agir através de nós. Entretanto, é necessário que, assim como Moisés, nós venhamos dar o primeiro passo, que é o de tocar nas águas. A partir do momento que nós tomamos uma iniciativa, o Eterno vai se responsabilizar para nos abençoar, nos orientar e prover os meios e tudo aquilo que precisamos para que a obra da evangelização tenha os seus bons resultados. Há um salmo profético, chamamos salmos em hebraico de Tehillim, que fala sobre a obra da evangelização. Salmo 126, versículos 5 e 6. A Escritura diz que aquele que leva, no verso 6, a preciosa semente, andando e chorando, vírgula,
voltará sem dúvida, trazendo consigo seus molhos. Esse salmo é um salmo que ele reflete de forma muito clara a obra da evangelização. Ele cita uma época que o povo de Israel estava voltando de um dos seus cativeiros e a cidade de Jerusalém, estava deserta e estava vazia. E eu queria, antes de entrar no assunto da aula, explicar esse segredo para vocês. Quando eles voltaram sem ferramentas para trabalhar, voltaram para uma terra seca e uma terra praticamente destruída, cheia de escombros. Ou seja, não havia possibilidades deles plantarem ou investirem em uma terra daquela. O cativeiro roubou tudo do povo. Roubou as ferramentas de trabalho, roubou a agilidade que eles tinham, porque quando estavam na Babilônia, tiveram que trabalhar para construir os impérios da Babilônia, os reinos, casas, palácios, etc. E eles perderam, de certa forma, a habilidade de trabalhar em terra ruim. Só que, quando o Senhor restaurou a sorte e o cativeiro deles, que eles retornaram para Jerusalém, há uma expressão profética no versículo 4, quando eles dizem assim: Senhor, faze-nos regressar como as correntes do sul. Aí depois o salmista diz que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo seus molhos. Quando eles chegam em Jerusalém, eles estão agora diante do Monte Negueb. E o Monte Negueb é um monte que ele é muito alto. As pessoas veem a parte de baixo, a parte do meio, mas nunca contemplam a parte de cima. E na parte de cima, onde as pessoas não conseguiam enxergar, ia se criando uma camada de gelo. E essa camada de gelo, ela ia tomando uma proporção muito grande, a ponto que quem está embaixo só vê a terra seca. Só que lá em cima, uma camada de gelo, que gelo é água pedrificada, acumulada, está se formando lá em cima. E toda vez que o povo chegava de um cativeiro, sempre chegava na época que era uma época de deserto, de calor. E o povo de Israel, quando pisou em Jerusalém, eles se lembraram do Monte Negueb, para você ver onde é que entra a evangelização. Eles disseram assim: Senhor, a terra está deserta, nós não temos ferramenta para trabalhar, nós não temos muita habilidade, porque o cativeiro roubou isso de nós, mas nós preservamos uma coisa, nós preservamos a semente. Eles tinham semente. E a semente ali é símbolo da palavra. O lugar era despropício para semear, mas eles tinham a semente. E mesmo sabendo que o lugar era despropício para semear, eles não esperaram Deus agir. Eles não esperaram Deus dar uma ordem e dizer: vocês têm que plantar nessa terra. Pelo contrário, eles pegaram o que tinha. Porque a evangelização é você trabalhar com o que você tem no lugar que você está. Sem ser necessário esperar ouvir uma voz de Deus dizer: evangelize, pregue, anuncie o evangelho. O único ambiente que você só pode evangelizar ouvindo uma direção é quando você cria um projeto de evangelização. Aí sim você precisa de uma autoridade, de um pastor, de um líder que lhe oriente como trabalhar esse projeto. Mas a evangelização pessoal, ela já é obrigatória, já é um mandamento que foi estabelecido por Deus. O que foi que aconteceu? O povo começou a plantar a semente. E como eles não tinham ferramentas, eles cavavam com a mão, colocavam a semente. E quem plantava eram os homens, porque as mulheres ficavam cuidando das crianças e dos doentes lá atrás. Só que, quando os Yehudim, os judeus, olhavam para trás e viam suas esposas e filhos e velhos e enfermos, todos na expectativa de que aquela semente fosse florescer. E os homens que estavam plantando sabiam que, pela lei da probabilidade, não tinha como florescer. A terra estava seca, eles não tinham ferramenta para cavar fundo e não tinha água para regar a semente. Por isso que o Salmo 126 é um salmo profético de evangelização, que quando eles cavavam com a mão, que colocavam a semente e olhavam para trás, eles sabiam que as esposas e filhos e os velhos e os enfermos estavam com fome. Aí eles começaram a chorar. E toda vez que eles choravam, eles cobriam a semente e as lágrimas regavam. Por isso que o texto é profético e diz assim: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. Aqui há uma pequena pausa.
aqui está mostrando que a obra de evangelização não é uma obra fácil. Não é apenas abrir a Bíblia e pregar o evangelho. Vai requerer de nós tempo, vai requerer de nós dedicação, vai requerer de nós sacrifício e vai requerer muito mais de nós fé. Aqueles homens tinham fé que as sementes regadas com lágrima iria ter um resultado. A ponto que, depois, em continuidade, o Eterno, usando o salmista, disse assim: quem leva a semente, a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. Automaticamente, a tradição rabínica diz que, quando o povo plantou a semente, mesmo o lugar sendo deserto, o solo castigante, e os homens olhando e sabendo que, pela lei da lógica, não tinha como a semente florescer porque não tinha água, automaticamente, o monte Negueb que está lá atrás, cheio de placas de gelo, ele começa a derreter. E o interessante é que, por causa do calor do sol, as placas de gelo se derretiam e a água vinha nos córregos e vinha ao encontro das sementes. O que é que eu aprendo aqui para começar a nossa aula a partir de agora? É que a obra de evangelização é uma das obras mais complexas que existe, mais difíceis, porque você vai ao encontro do pecador. E o pecador é como a terra de Jerusalém. É uma terra seca, é uma terra deserta, é uma terra árida, é uma terra que às vezes é difícil de se plantar, tem muitas pedras, mas nós temos a semente. Se nós plantarmos a semente, independente de quão difícil seja a terra, o Eterno vai descongelar as geleiras do Monte Negueb. E a água que representa a vida, não foi o povo que foi ao encontro da água. A água veio ao encontro do povo. Então, o que é que eu aprendo aqui? É o que eu falei no começo. Não espere Deus dar um sinal para que você comece a obra de evangelização. Não espere as coisas melhorarem. Não espere o ambiente ficar propício. Leve a mensagem, plante a semente, que Deus vai se responsabilizar de enviar a água do Monte Negueb. Representa a ação do Espírito Santo. Por isso que Cristo disse no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 37. Quem tem sede, vem a mim e beba. Aquela água que Jesus estava falando era a água do Espírito. Por isso que ele disse, quem beber dessa água, dentro de si nascerá uma fonte, e essa fonte jorrará água para a vida eterna. Então, para dar início à nossa apostila, precisamos ter essa consciência de que o dever de evangelizar, ele já foi ortogado por Deus. Cabe a nós tomar a iniciativa. Enquanto nós não plantarmos a semente, a água não vem. A água não flui. Não espere Deus fazer o que é para mim fazer e o que é para você fazer. Não espere Deus fazer, ou o pastor fazer, ou a liderança fazer aquilo que é para nós fazermos individualmente. Eu não preciso de um pastor para evangelizar um amigo, para evangelizar um vizinho, para evangelizar alguém que está viajando comigo, para evangelizar alguém que trabalha comigo. Eu já tenho a autoridade dada por Deus. E o desejo de Deus é que nós venhamos propagar o evangelho em tempo, como disse Paulo, e fora de tempo. Eu vou fazer uso da nossa apostila, para que a gente possa comentar um pouco do assunto supracitado. Eu escrevi a seguinte forma. Nesta aula estudaremos com caráter de urgência um dos temas mais importantes da Bíblia, o evangelismo e a igreja local. Então, já ficou evidente aqui nessa introdução que o evangelismo, a obra de evangelização, é uma obra urgente. É uma obra que não se pode deixar para o amanhã. Ela deve ser realizada hoje, aqui, agora. E como eu coloquei, além de ser urgente, é muito importante. Por quê? Porque para Deus, nós só estamos aqui na Terra por causa da obra da evangelização. Caso contrário, alguém aceitava Cristo, o Senhor glorificava o corpo e o arrebatava. Se nós estamos na Terra, é porque há uma missão a ser cumprida por cada um de nós. E essa missão é evangelizar. Pastor, o que é evangelizar? Evangelizar é reproduzir o evangelho, é transmitir o evangelho, é divulgar, é propagar ou promover o evangelho.
E evangelho vem do termo grego evangelion, que quer dizer boas novas, boas notícias. De uma forma bem clara, o que é o evangelho, pastor? Evangelho é você levar a mensagem de salvação que um dia você abraçou para alguém que não desfruta momentaneamente dessa salvação. Eu coloquei como texto, a missão de evangelizar é da igreja. Isto está bem claro e evidente no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, quando Cristo disse, ide, ensinai, noutras traduções está, fazer discípulos de todas as nações, batizando-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus Cristo disse, ide por todo o mundo pregai o Evangelho a toda criatura. Então aqui está uma ordem imperativa dada pelo próprio Machia, pelo próprio Messias, que está sobre nós a responsabilidade de ir. Não importa se a terra está deserta, não importa se o terreno é difícil, não importa se nós não temos as habilidades necessárias para plantar, mas Deus já nos entregou a semente, que é a palavra. Se você tem a palavra dentro do seu coração, você já tem tudo que precisa para começar uma obra de evangelização ou um projeto de evangelização. Eu coloquei também para os irmãos que o maior desejo de Deus é a salvação de almas. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. A Bíblia diz, porque isto é bom e agradável ao conhecimento da verdade. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. O desejo de Deus é que todos os homens se salvem. Bem verdade que nós já temos a consciência que não são todas as pessoas que vão se salvar, mas é nosso dever, é nossa obrigação de levar a mensagem de salvação para todas as pessoas. Quando você prega para alguém, você já fez a sua parte. Vai ficar sobre a responsabilidade daquela pessoa de fazer a parte dela. Entretanto, a sua consciência e nem o Espírito Santo em nenhum momento vai cobrar de você que você deixou de cumprir a sua missão no ambiente aonde você está. Eu coloquei aqui. E Jesus, conhecendo a vontade do Pai, se tornou o maior evangelista que já existiu, a ponto de morrer em benefício desta sublime missão. A obra evangelizadora é tão importante que Jesus se entregou a ponto de morrer por ela. Jesus morreu, bem verdade que para oferecer um sacrifício vicário, que quer dizer substituto, mas o alvo maior da morte de Cristo foi a missão de evangelizar, de trazer para o homem a mensagem salvífica, de reproduzir isso aí através dos discípulos, os discípulos dentro da igreja e fora da igreja nunca deixaram de divulgar a mensagem de salvação. Então, mesmo Jesus estando na Terra 2000 anos atrás, antes de nós, essa mensagem ela não ficou velha. Ela é mais atual do que o jornal que vai ser lançado amanhã. Evangelizar é uma obra urgente e uma obra importante. Não podemos pegar essa obra, essa missão, e empurrar ela para a igreja ou para o líder. É dever de todo crente, de todo cristão que recebeu de graça a mensagem da salvação, reproduzir essa mensagem. Se você que está me ouvindo nesse momento, independente da sua função eclesiástica, se você não cumpre de alguma forma, porque existem muitas formas de evangelizar, e nós vamos ver algumas delas durante a aula, e também como criar um projeto de evangelização na igreja local. Desde já eu queria explicar para os irmãos o que é igreja no conceito grego do Novo Testamento, que chamamos em hebraico de Brit Hadashah, da Nova Aliança. A igreja tem dois conceitos. Vem da palavra eclésia, que quer dizer chamados, ou tirados, ou convocados para fora. A igreja é o povo que foi tirado por Cristo do mundo e foi salvo pelo sacrifício dele e recebeu dele a missão de reproduzir a mensagem salvífica. Por isso que o termo cristão, isso está na apostila de vocês, em Atos capítulo 11, versículo 26, cristão quer dizer pequeno Cristo
ou semelhante a Cristo. Então, se o termo cristão quer dizer pequeno Cristo, não que nós venhamos a ser o Cristo Salvador, é porque nós devemos reproduzir, nós devemos se parecer tanto com Cristo, que alguém que está lá fora, quando olhar para nós, ele deve ver e contemplar vestígios de Cristo em nós. E um dos maiores vestígios do Cristo foi esse. Foi que por onde ele passou, ele levou a mensagem de salvação. E tem muita gente que está acomodada. Tem muita gente que está interrompida. Tem muita gente que está esquecida de que o dever de evangelizar é de todos nós. Se você é uma pessoa que não tem a habilidade de falar em público, mas você pode evangelizar pessoalmente. Se você não tem coragem de pregar para uma pessoa pessoalmente, hoje não tem desculpa. Hoje você tem um WhatsApp. Você consegue mandar uma mensagem, você consegue mandar um texto bíblico, você consegue mandar um áudio. Então não tem desculpa para mim, não tem desculpa para você em chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu não consegui evangelizar. Eu não tive como evangelizar, porque Deus criou todos os meios de se evangelizar. Hoje eu vejo, até nas redes sociais, pessoas que vão divulgar suas marcas, seus produtos, até sem falar. Às vezes tem alguém que quer divulgar alguma coisa e ele começa fazendo assim, ele nem fala, ele vai lá, mostra algo, depois mostra outra folha e sai mostrando folha por folha, sem ele falar nada, ele consegue transmitir uma mensagem. Ou seja, não existe desculpa para nós que não temos como não evangelizar. Deus nos entregou todos os recursos necessários para que a gente possa divulgar, propagar e fazer com que a mensagem salvífica alcance o maior número possível de pecadores que estão precisando de ouvir essa mensagem. Eu não vou ler toda a apostila, porque eu conheço o conteúdo que eu mesmo escrevi, mas vou citar para vocês algumas coisas que são importantes. Eu coloquei na apostila que existe 3 convites de Jesus para nós cumprirmos a obra de evangelização. E eles estão em ordem progressiva. Nós não podemos inverter nenhum deles. O primeiro convite está em Mateus capítulo 11, versículo 28. É quando Cristo nos convidou para ele. Quando ele disse assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Então aqui é o primeiro convite para a obra de evangelização. Primeiro, tem que ir até Cristo. Eu não posso falar de um Cristo que eu não conheço ele. 2, eu não posso falar de um Cristo que eu não tive uma experiência com ele, um encontro com ele. 3, eu não posso falar de um Cristo que eu não tenha aprendido com ele. Mesmo Cristo estando na eternidade, ele ainda é o nosso professor. Ele ainda nos ensina. Quantas vezes você não vai ler a Bíblia e você tem uma certa dificuldade em interpretar aquele texto e, de repente, surge uma luz ou surge um esclarecimento. Esse esclarecimento é o Cristo, através do Espírito Santo, revelando o entendimento das Escrituras. Então, o primeiro convite para a obra de evangelização é de vir até a Cristo. Se nós já nos encontramos com Cristo, já tivemos essa experiência de sentir o Cristo, já conhecemos a Escritura, então nós estamos começando a estar habilitados para divulgar o Cristo. Porque a partir do momento que você tem esse encontro com o Cristo, você se torna um cristão. Eu vou repetir, um cristão é aquele que reproduz o que o Cristo fez. Do jeito que ele fez, é nosso dever fazer. A única coisa que nós estamos isentos de fazer que Cristo fez é morrer numa cruz. Não há mais necessidade, porque ele morreu a nossa morte. Entretanto, a vida que ele nos ofereceu, é nosso dever reproduzir ela por onde quer que nós passarmos e onde quer que nós venhamos estar. Eu coloquei aqui na apostila que o primeiro convite é um convite de um encontro pessoal com Cristo. É duro falar o que eu vou falar aqui, mas como pernambucano, eu não vou deixar passar.
É notório que hoje existem muitas pessoas nos templos. Igreja é uma coisa, templo é outra coisa. Igreja fala de indivíduo, eu e você. Templo fala do lugar onde a igreja se reúne para cultuar. Infelizmente, dentro dos templos, existem muitas pessoas que conhecem até o Cristo superficialmente, mas nunca tiveram um encontro genuíno com ele. Essas pessoas, sim, elas não estão preparadas para enfrentar a obra da evangelização. Elas precisam ter esse encontro. Por quê? Porque só um encontro com Cristo vai fazer com que eu e você sinta a necessidade de reproduzir aquilo que nós sentimos dentro de nós, que é a salvação, e reproduzir para outras pessoas. Se eu, como cristão, eu não me sinto na obrigação e no dever, e não tenho o prazer de falar de Cristo para os meus semelhantes, os meus amigos, os meus vizinhos e os meus colegas, então eu estou deixando de cumprir a minha maior missão aqui na Terra. Quando nós temos um encontro com Cristo, ele nos liberta, como eu coloquei na apostila, do pecado, do mundo e do diabo. Por isso que é necessário ter esse encontro com Cristo. Eu não posso ir evangelizar se ainda eu sou preso a um pecado. Eu não vou ter força, as minhas palavras não vão ter virtude. Quem vai me ouvir vai me apontar. Eu não posso ir evangelizar se eu ainda estou preso ao mundanismo. A palavra mundo aqui, ela se refere ao mundanismo, que Jesus citou através de João, em 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16, quando ele disse: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando Cristo nos salva, ele nos salva da força do pecado e nos salva da força do mundanismo. O mundanismo está aí fora. Ele, todos os dias, cria algo novo para nos oferecer. Mas nós temos dentro de nós, através de Cristo, a força para dizer não. Se nós não estamos libertos do mundanismo, também não vamos ter força para pregar e evangelizar as pessoas lá fora, porque elas também vão nos apontar que nós fazemos parte de alguma coisa que eles também participam como se fosse algo normal. E terceiro lugar, quando nós temos um encontro com Cristo, ele nos liberta das garras do diabo, que é o opositor, o nosso adversário. Lá atrás, quando éramos do mundo, quem governava a nossa vida eram os nossos instintos, as nossas intuições, entretanto, impulsionado por Satanás, através do mundanismo e do pecado. Hoje não. Hoje nós estamos na posição que Abel uma vez esteve, antes de matar o irmão. Na posição de escolher o que é certo, o que é errado. Antigamente não. O erro vinha, a gente abraçava, praticava e o tinha como se fosse normal. Hoje não. Conforme Gênesis capítulo 4, versículo 7, Bereshit 4, 7, o Eterno disse a Abel: o pecado jaz à porta, e sobre ele dominarás. Então Deus estava dizendo: o pecado vai bater na sua porta, mas você tem a oportunidade de abrir a porta ou fechar. E hoje nós temos a força de girar a chave e fechar a porta para o pecado. Por quê? Porque Cristo nos libertou do domínio do pecado, do domínio do mundanismo e do domínio do diabo. Quem domina a nossa vida hoje é Cristo. Por isso que nós precisamos levar para as pessoas essa mensagem de libertação. A pessoa que trabalha com você, no recipiente ou no ambiente que você trabalha, a pessoa que viaja com você, aquele seu amigo que você gosta de conversar, aquela sua amiga que você gosta, às vezes, de compartilhar suas ideias, essa pessoa ainda está presa. Essa pessoa precisa de libertação. Essa pessoa está caminhando para o inferno. E está sobre você a responsabilidade de ajudar essa pessoa a se encontrar com Cristo. Você não pode salvar. Eu não posso salvar. Nenhum homem pode salvar. Essa é a missão do Monte Negueb, através da água espiritual. Mas eu posso, você pode plantar a semente no coração dessa pessoa. Ainda a nossa apostila, ela coloca eu coloquei um fator muito importante, que toda vez que nós
nós vamos até o Cristo, isso, para nós que já fomos até Cristo, nós fomos para ser discípulos. O que é discípulo? A palavra discípulo em hebraico é talmidi, que quer dizer aluno, aprendiz, iniciante. Nós não podemos pular as etapas. Tem gente que aceita a Cristo hoje, tem gente que começa hoje a sua fé hoje, tem gente que, por exemplo, é separado para o ministério hoje e amanhã ele já quer arregaçar as mangas e fazer tudo de uma vez só. Não é assim. Assim não funciona. Cristo, quando chamou os discípulos, passou 3 anos para preparar 12 homens. Então se percebe que se precisa de um tempo, se precisa de um preparo. E esse preparo não é feito da noite para o dia, não é feito dentro de um mês, não é feito dentro apenas de um ano. Às vezes se precisa de um tempo. Entretanto, no percurso desse tempo, não quer dizer que eu já não possa reproduzir o Cristo que eu abracei. Esse preparo vai servir para que eu e você tenham condições e capacidade de alcançarmos multidões maiores e também alcançarmos pessoas que são de difícil acesso. Por exemplo, um dos primeiros apóstolos de grande influência de Cristo foi Pedro. Entretanto, Pedro era um pescador. E como pescador, Pedro não tinha acesso às autoridades, como os governadores. Ele não tinha como chegar a César, e mesmo que ele chegasse a César, ele não tinha um argumento linguístico para conversar com a maior autoridade da época, que era César. Isso para Roma. Então, para pregar para César, Deus precisava preparar alguém com uma linguagem muito culta, alguém que tivesse uma boa formação cultural, para que quando chegasse diante de César, soubesse falar uma linguagem que César compreendesse. Porque uma coisa é eu falar para uma pessoa que não sabe ler, e outra coisa é eu falar para uma pessoa que sabe ler. Uma coisa é eu falar para quem tem um 2º grau, outra coisa é eu falar para quem tem um doutorado. São semelhantes como seres humanos, mas são pessoas de formações diferentes, de mentalidade diferente. Foi o que aconteceu. Jesus usou Pedro para pregar no dia de Pentecostes, porque ali se encheu de pessoas de todas as classes. Mas o maior número de pessoas eram pessoas simples, pessoas leigas, que tinham um pouco de conhecimento linguístico. E era um pessoal que Pedro poderia falar abertamente e eles iriam compreender. Entretanto, para evangelizar César e o Império Romano, Deus levantou Paulo, um doutor que foi formado aos pés de Gamaliel, filho. O Gamaliel que formou o apóstolo Paulo era Gamaliel, filho. Já havia outro Gamaliel, o pai, que foi muito antes de Paulo. E Gamaliel, filho, herdou muita coisa do pai e se tornou um dos grandes mestres de influência. Ele foi quem formou Paulo. E a tradição judaica diz que Paulo falava 7 idiomas, semelhante a Moisés. Por quê? Porque no Primeiro Testamento, Moisés é considerado o maior líder, e no Novo Testamento, depois de Cristo, Paulo é considerado o maior líder. A ponto que Paulo, eu não vou dizer que sozinho, porque essa obra não se faz sozinho. Ela se faz em comunidade. Essa obra é o que as pessoas chamam de missão. Obra missionária. Missão é você evangelizar aonde ninguém quer evangelizar. E missões se faz com os pés daqueles que vão, os joelhos daqueles que oram e as mãos daqueles que contribuem. Então, nada se faz sozinho. Mas, numa linguagem humana, Paulo praticamente sozinho, ou às vezes auxiliado de um amigo, de um irmão, evangelizou toda a Ásia Menor. Se Paulo conseguiu evangelizar todo um continente, a pergunta que eu faço hoje para mim, e faço para você que está me ouvindo é, por que é que a gente não consegue evangelizar o vizinho que mora do lado da nossa casa, o amigo que trabalha conosco, aquela pessoa que nos acompanha na viagem de ônibus, aquela pessoa que você vai vender o seu produto a ele, o seu material? Por que é que a gente não consegue evangelizar? Ou, na verdade,
a palavra correta seria, ou será que a gente não quer evangelizar? Ou a gente quer pegar a nossa responsabilidade e jogar para outra pessoa? Então, essa aula, ela serve para nos despertar, para fazer, é como se Deus fizesse assim, acordem, já estamos na última hora, precisamos evangelizar. Você que tem o desejo de ser um missionário, como eu tive a satisfação e o prazer de trabalhar na obra missionária no estado do Maranhão por 6 anos, você precisa ter a consciência de que missão não é um passeio turístico. Porque eu conheço muitos obreiros que se intitulam missionários. Aqui, na cidade onde eu moro atualmente, a cidade de Santa Cruz, no estado de Pernambuco, geralmente quando eu vou pregar em festividades, congresso, ou levar um seminário, ou uma palestra, ou um estudo para a formação de obreiros, é o que eu mais encontro. Missionários e missionária. Missionário e missionário. Pessoas que nunca saíram nem da cidade. Pessoas que não conhecem nem o estado de Pernambuco todo, mas já se consideram missionários. E para mim, a culpa não é deles. A culpa é da liderança deles, que coloca sobre eles uma responsabilidade que eles nunca exerceram. Porque missões, ela não se faz de paletó, de gravata, com anel de formatura, com diploma, com um ambiente agradável. Missões é você tirar toda essa armadura e com a sua roupa e a sua linguagem do seu dia a dia, você ir em busca da ovelha que está perdida. A ovelha perdida, a gente sempre deduziu que é um irmão que se afasta. E pode sim ser aplicado a um irmão que se afasta do redil, que saiu das 100, ficou 99 e uma foi embora. Mas a ovelha perdida também pode representar aquela pessoa que está próximo de você, que está junto de você, mas está perdida. E missão é isso. É você ir até onde a ovelha está e não esperar a ovelha vir até você. Esse é o nosso mal. No dia que fulano perguntar para mim, eu falo para ele. No dia que ele tocar no assunto, eu falo com ele. No dia que ele abrir uma brecha, eu prego para ele. E por que você não cria essa oportunidade? O verdadeiro missionário, ele é um criador de oportunidades. Ele é um construtor de pontes. Toda pessoa que tem na veia o sangue de missionário, ele é uma pessoa que tem muita facilidade para fazer amizades. Por quê? Porque ele já passou a vida toda construindo pontes. E essas pontes vão gerando amizades. Amizades que vão criando outras amizades, e assim sucessivamente. Então, em primeira instância, quando nós vamos atender o primeiro convite de Cristo, que é o vinde a mim, ele nos convoca a sermos discípulos, a aprender com ele. Depois que nós aprendemos com ele, você vai encontrar em Lucas, capítulo 6, versículo 13, que ele chamou os discípulos, reuniu e os intitulou de apóstolos. A palavra apóstolos é um termo grego que significa enviado. Ninguém pode ser enviado para uma missão sem primeiro passar pelo discipulado. Por isso que pesa muito a obra evangelizadora. Veja bem, uma coisa puxa a outra. Não é só pregar para aquela pessoa. Se você está ganhando uma pessoa para Cristo, e de repente você conseguiu evangelizar, fazer o convite para ela e ela aceitou a Cristo, você tem o dever de agora discipular ela. E isso é ser um missionário. É ganhar o peixe e tratar ele. Logo em seguida, você vai conduzi-lo à igreja. A igreja, como organização, vai fazer a parte dela. Mas você, que ganhou aquela alma, tem a responsabilidade de cuidar dela até que ela consiga caminhar com os seus próprios pés. Nosso erro é levar uma pessoa ao templo, de repente o pastor faz o convite, a pessoa se entrega para Cristo e nós abandonamos aquela pessoa e deixamos sob a responsabilidade da igreja como organização ou sob a responsabilidade do pastor. Está errado. Não é por aí que a coisa funciona. O texto de Mateus, quando Jesus Cristo diz, ide, fazei discípulos, é como se ele dissesse assim, eu quero que vocês se reproduzam. Você não é um discípulo, um talmidim, um seguidor do Cristo? Então, forme outro. Por isso que há um ditado popular que diz assim, pastor não gera ovelha. Quem gera ovelha é ovelha.
Isso não quer dizer que o pastor não apacente a ovelha. É dever do pastor apacentar, cuidar, alimentar, guiar. Mas ovelha gera ovelha. E o pastor cuida, protege, alimenta e guia as ovelhas. Por isso que a responsabilidade de evangelização é muito grande. Entretanto, eu quero dizer para os irmãos que eu estou como pastor. Eu nunca uso o termo eu sou pastor. Quem é Deus? Eu estou como pastor. Mas mesmo estando como pastor, eu também estou como ovelha. Não é o fato de eu estar como pastor que eu também não tenha essa missão de evangelizar. Porque mesmo estando como pastor, eu também estou como ovelha. Eu também sou uma ovelha de Cristo. E como ovelha, eu tenho o dever de evangelizar também. Porém, como pastor, eu tenho a função e a missão de preparar outras pessoas para que, junto comigo ou ausente de mim, dê continuidade à obra missionária, que é a obra da evangelização. Então, é necessário, primeiro, sermos treinados, sermos discípulos. Hoje, nós encontramos muita gente querendo ser apóstolo, querendo ser enviado, querendo ir para outro estado, querendo ir para outro país, querendo ir para outras nações. Mas interessante, nunca evangelizaram, nunca ganharam as pessoas que cercam ele. Estão invertendo uma ordem que foi dada por Cristo, e nós vamos ver mais adiante. O segundo convite de Cristo está na página 2, é o convite de ficar na cidade de Jerusalém. Lucas capítulo 24, versículo 49. Primeiro ele diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Depois ele diz assim, depois que os discípulos se tornaram apóstolos, aí agora ele vem aos discípulos e diz assim, ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. É como se ele dissesse, antes de vocês colocarem a mão na massa, vocês precisam de uma capacitação sobrenatural, do revestimento do poder, da atuação do Espírito Santo. A obra de evangelização não é uma obra fácil. Não é só colocar a Bíblia debaixo do braço e dizer assim, eu vou evangelizar. Não é só entregar uma literatura. Às vezes você entrega uma literatura, o cidadão amassa e joga fora. Então, foi um trabalho praticamente perdido. É necessário que, ao entregar uma literatura, você entrega a literatura, mas que você fale alguma coisa. Porque se ele jogar a literatura, mas ele não vai poder jogar aquilo que você falou. Só que para você falar alguma coisa, você precisa estar revestido do poder do alto. É preciso buscar em oração, é preciso pedir a Deus orientação, é preciso se preparar. Porque aqui dentro de casa eu estou protegido por 4 paredes. Mas quando eu saio, que fecho a porta, eu estou correndo vários riscos. E um dos principais é ser morto, assaltado, ser perseguido, e assim sucessivamente. E quando você sai para a missão, não tem essa ilusão, eu estou saindo para fazer a obra de Deus, nem o mal vai me suceder. Você está equivocado se você tem esse pensamento. É o contrário. A partir do momento que você sai da sua casa para fazer a obra missionária, para evangelizar, você está convocando o reino das trevas para uma guerra. Porque o desejo do diabo, baseado em João capítulo 10, versículo 10, é roubar, matar e destruir. Mas nós temos a missão de resgatar as pessoas das mãos dele e oferecer a elas a vida eterna que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, estando em Jerusalém, pastor, e o que é Jerusalém? É a igreja local? É o templo? Não. Jerusalém representa o centro da vontade de Deus. Porque Jerusalém sempre representou o centro. A cidade de Jerusalém, ela está no centro da terra. No centro de Jerusalém estava o Beit Hamikdash, o templo. E no centro do templo estava a arca, a Aron HaKodesh. E no centro da arca, em cima do propiciatório, no meio dos querubins, mesmo no centro, se revelava uma vez por ano
a kavod Adonai, a glória do eterno Senhor. Aí Deus sempre trabalhou no centro. E Jerusalém, ela comportava tudo isso. Ela comportava a posição de ser uma cidade escolhida pelo Eterno para que o povo dele habitasse. Ela comportava a responsabilidade de ter o templo, comportava a responsabilidade de ter a Arca da Aliança e de uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, ter a presença do Eterno. Então, Jerusalém representa o centro. E o centro fala do âmago da nossa essência. O que é ficar em Jerusalém? É reservar um período para que você possa se consagrar, possa se preparar, possa buscar recursos, para que quando você receba de Deus o revestimento de poder, que muita gente deduz esse revestimento de poder com o batismo com o Espírito Santo. E não é plenamente isso. O revestimento de poder é você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo é outra coisa. Deus conta com pessoas cheias do Espírito Santo. Quem vai chegar no céu é quem é cheio do Espírito Santo. E não simplesmente quem é batizado com o Espírito Santo. Porque quem é batizado com o Espírito Santo pode até esfriar na fé. Pode até desmoronar na fé. Pode até parar e deixar de falar em línguas. Que é a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, não. Mesmo que ela não fale em línguas, ela sempre vai ser uma pessoa movida, guiada, impulsionada e orientada pelo Espírito Santo de Deus. Ela é como o vento, conforme João capítulo 3, versículo 7. A Escritura diz que o vento sopra aonde quer. Ou seja, a pessoa que é cheia do Espírito Santo, a pessoa que está em Jerusalém, no centro da vontade de Deus, ela vai estar sempre na direção do vento do Espírito Santo. Aonde o Espírito Santo lhe direcionar, você vai ter a disponibilidade, o prazer e a boa vontade de ir obedecer à voz do Espírito de Deus. Eu coloquei na nossa apostila, no capítulo 10, versículo 19 de Lucas, quando nós estamos em Jerusalém, que recebemos essa capacidade sobrenatural, a Bíblia diz que o Jesus disse para os discípulos: eis que eu vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Em Jerusalém, no centro da vontade de Deus, com uma vida consagrada, com uma vida alicerçada na Escritura, porque a Bíblia nos orienta a crescermos na graça e no conhecimento, nós vamos receber de Deus uma porção de poder. Esse poder vai estar dentro de nós para que, em um momento necessário, Deus se utilize de nós para que a gente possa rebater, confrontar ou enfrentar qualquer que seja a hoste das trevas que venha tentar parar a obra da evangelização. O diabo, ele não está preocupado com templos cheios. Templos cheios não amedronta ele. Ele não está preocupado com a geração de pregadores que nós temos no Brasil, que está semelhante às estrelas, não se pode nem contar. O Brasil é um celeiro de pregadores. O diabo não se preocupa com isso. Porque a maioria dos pregadores só estão preocupados com as grandes tribunas e púlpitos, o nome no cartaz e o DVD que vai ser gravado. Isso não ganha almas, mas o diabo se preocupa com qualquer que seja o cristão, que por onde ele passa, ele deixa marcas de Cristo. Esse é o maior alvo do diabo. Por isso que, se vocês perceberem, veja a diferença da igreja primitiva para a igreja odierna. Hoje não se tem mais levante contra a igreja. Hoje não se tem mais derramamento de sangue. Pelo menos no Brasil, não. Por quê? Porque nós nos acomodamos. Nós temos tanta liberdade que acreditamos que o fato de irmos para um templo, participarmos de um culto e voltarmos para casa, já cumprimos a nossa missão. Então, o diabo percebeu que, de uma certa forma, nós estamos acomodados. Perceba que a igreja não está crescendo mais em número. E muita gente, erroneamente, diz assim: Deus não está preocupado com a quantidade, mas sim com a qualidade. E eu revogo essa fala, depende do seu ponto de vista. Para mim, se eu ler o livro de Atos,
eu vejo uma igreja com qualidade e com quantidade. Eu discordo de quem diz assim, Deus só está preocupado com a qualidade, de forma negativa. Deus preocupa, sim, com a quantidade também. Deus quer alcançar o maior número de pessoas possível, resgatá-la das trevas, colocá-la na luz e fazer com que elas sejam reprodutores da mensagem de salvação, porque quando nós chegarmos no céu, Deus não vai perguntar, como eu coloquei na apostila de vocês, quantas mensagens você já pregou sua vida toda? Em quantos congressos você esteve? Qual era a função que você exercia? Ele não vai perguntar nada disso. Quantos diplomas você conseguiu? Isso é inerte, isso é inútil, isso não faz sentido. Isso no céu não tem sentido nenhum. Quando Cristo olhar para mim e olhar para você, a primeira pergunta que ele vai fazer é: quantas almas você ganhou? Quantas vidas você trouxe para o meu reino? Para quantas pessoas você transmitiu a minha imagem? Essa é a pergunta que vai pesar para muita gente. Para a gente dar continuidade, visto que o horário já se adianta, e se não me falha a memória, nós temos ainda 8h37, nós temos ainda 12 minutos, até 9 horas. Eu coloquei aqui na nossa apostila a necessidade da evangelização. Primeiro, a densidade demográfica. Isso aqui fala do número de pessoas que cada dia que se passa está aumentando. A EMAD está aí na apostila de vocês, no ano de 2010, ela fez um censo. E nesse censo dizia que cerca de 185 mil pessoas morrem por dia. Isso em 2010. E essas pessoas morrem sem Deus, sem paz, sem salvação. Agora eu vou repetir para você recapitular e refletir. 185 mil pessoas morrem por dia, sem Deus, sem paz, sem salvação. A pergunta que eu faço para mim e para você é: o que é que nós estamos fazendo por essas pessoas? Se em 2010 era cerca de 185 mil pessoas, eu fiz um cálculo baseado nas estatísticas, porque eu recebo informações de missões até hoje. Hoje, a Terra tem mais de 7 bilhões de habitantes. Isso significa que cerca de 300 mil pessoas morrem por dia, sem Deus, sem paz, sem salvação. E eu repito, o que é que nós estamos fazendo para alcançar essas pessoas? Impedir delas morrer, nós não vamos impedir. Entretanto, nós podemos oferecer a elas a vida eterna. E ainda que elas venham partir, elas vão partir, mas elas vão partir com Cristo. Por isso que a obra da evangelização ela é urgente, ela não é para amanhã, ela é para aqui, agora. A partir do momento que terminar essa aula, você já pode procurar alguém que você ama, alguém que você convive, que ainda não é crente, mas você nunca falou de Cristo para ela. Você nunca mandou um texto da Bíblia para ela. Você nunca mandou um louvor para ela. Comece hoje. Não deixe que essa pessoa faça parte do número dos 300 mil que morrem sem Deus, sem paz, sem salvação. E a densidade demográfica mostra que o número de pessoas está aumentando, a Terra, por causa do pecado, está diminuindo seus recursos. Isso quer dizer que, futuramente, nós não vamos ter alimento suficiente para se alimentar. Nós não vamos ter circulação de ar suficiente. Nós não vamos ter água suficiente, água potável. Ou seja, os recursos da Terra estão se limitando. Por quê? Mesmo que morre cerca de 300 mil pessoas, isso no mundo todo por dia, a mesma probabilidade de nascer também. Todos os dias nasce quase na mesma proporção o número de pessoas. Então, mesmo morrendo 300 mil pessoas por dia, isso não quer dizer que a Terra está diminuindo a quantidade. Pelo contrário, alguns escritores dizem que nascem mais pessoas do que morrem. Por isso que a Terra
ela está aumentando de uma forma desproporcional. Eu vi um cientista explicar que se a Terra chegar a 10 bilhões de pessoas, o planeta vai ter um grande impacto, porque o planeta não vai conseguir abastecer as necessidades do corpo humano. E aí? E nós percebemos que isso também é um sinal da volta de Cristo. João chama isso na primeira carta, capítulo 2, versículo 18, de última hora. Então, por que nós temos a necessidade de evangelizar? Porque já estamos na última hora. A densidade demográfica da Terra está mostrando que o número de pessoas está aumentando, mas na proporção que está aumentando também está morrendo. E nós não podemos perder a oportunidade de evangelizar essas pessoas. Letra B. Por que é que nós temos a necessidade de evangelizar? Por causa da situação espiritual do homem sem Deus. O homem sem Deus é como uma folha seca guiada pelo vento. Ele não sabe para onde vai e não sabe como será o seu destino final. Eu coloquei para vocês aqui alguns aspectos do homem sem Deus. Coloquei a cabeça, ela está doente, baseado em Isaías, capítulo 1, versículo 5. Os olhos estão cegos, a garganta é um sepulcro aberto, a língua é uma peçonha de uma áspide, ou seja, é uma língua venenosa de uma serpente. A boca está cheia de maldição e amargura. No livro de Isaías, capítulo 1, versículo 6, fala que todo o corpo está infectado. Uma pessoa sem Deus é uma pessoa que está enferma, dos pés à cabeça. Por mais saudável que ela demonstre estar fisicamente, espiritualmente, ela está em estado de decomposição. A ponto que o último item que eu coloquei foi o coração. O coração é fraco e é de pedra. É fraco porque é sensível à voz do inimigo. E é de pedra porque é resistente à voz do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos ser como a água. Lembra das correntes do Negueb? A terra é deserta, mas a água que vem à nossa direção, ela pode bater nessa pedra e com o tempo pode fazer com que a pedra se quebre. Isso vai depender da nossa insistência, persistência e da nossa determinação. Letra C. Por que precisamos necessitar? Por que é necessário evangelizar? Por causa das falsas religiões. Todo dia que se passa, se surge uma nova religião. Nós temos, aqui no Brasil, cerca de 22 mil segmentos religiosos. Já pensou? É religião para todo tipo e gosto. E a religião, ela conduz o homem a procurar Deus, mas a religião não aproxima o homem de Deus. Inclusive, a palavra religião vem do latim religare, quer dizer, ligar novamente. A religião, ela dá um empurrão no homem. Ela é como se fosse uma mão nas suas costas, ou na mão nas costas de um pecador, empurrando ele para se aproximar de Deus. Porque toda vez que alguém busca uma religião, ela está em busca de Deus. Independente de como aquela religião traga para aquela pessoa a imagem de Deus. Existem religiões que, por exemplo, o Espiritismo. O Espiritismo, direta ou indiretamente, as pessoas estão em busca de uma divindade superior. Só que lá Deus, para eles, existe. Só que não é o Deus que está na Bíblia. Ele existe de uma forma que a religião criou para divulgar e propagar para seus adeptos. Então, o que é que aproxima o homem de Deus? É o Evangelho. É a mensagem salvífica. A verdadeira religião, Tiago falou, que é aquela que cuida dos pobres e dos necessitados, e que nos ensina e nos impulsiona a amar uns aos outros. E essa religião, ela se encontra na palavra de Deus. Pelo fato de que a religião está se propagando de uma forma sobrenatural todos os dias, precisamos despertar para que as pessoas que nós convivemos e que nós conhecemos, elas não sejam alcançadas, primeiro, por uma religião pagã, em vez de ser alcançado por nós, que temos o verdadeiro evangelho. Letra D. Porque é necessário evangelizar.
por causa da impossibilidade do homem salvar-se a si mesmo. Ninguém consegue se salvar sozinho. Ninguém consegue encontrar a Deus sozinho. Alguém para encontrar a Deus, ou buscar a Deus, ou ler a Escritura, no mínimo, alguma vez na vida foi preciso ouvir a mensagem do Evangelho. Foi necessário alguém falar do Evangelho para ele. Porque por si só o homem não tem força e nem recursos para buscar a Deus. Nesse item, eu citei o exemplo de Adão. No capítulo 3, versículo 9 de Gênesis, quando Adão pecou e Deus veio até Adão, Deus perguntou, onde estás? E não perguntou, como estás? Por quê? Porque o lugar que Adão estava fazia com que ele se afastasse de Deus. Ele se escondeu de Deus. Então aqui a gente percebe que as pessoas que não servem a Deus, elas não têm recursos para se aproximar de Deus. Veja que Adão não procurou mais se aproximar de Deus. Ele procurou se esconder de Deus. Por isso que Deus não perguntou como estás, mas perguntou onde estás, porque o lugar que ele estava determinava já como ele estava. Então, o lugar onde a pessoa está determina como ela está. E último lugar, letra E. Por que é que a gente precisa evangelizar? Porque existe essa necessidade. Porque a vida humana é breve. Eu coloquei aqui a brevidade da vida humana. A vida humana é um abrir e fechar de olhos. Nós somos semelhantes a uma lâmpada. Hoje estamos acesos. Amanhã podemos estar apagados. E isso serve para mim, como evangelizador. Isso serve para o pecador que precisa ser evangelizado. Para mim, eu posso amanhã estar com a luz apagada. Eu posso morrer. E talvez eu deixei de evangelizar alguém que poderia ser alcançado por mim. E para o pecador, ele também pode morrer. E amanhã a gente recebeu a notícia que alguém muito próximo de nós morreu e também nós perdemos a oportunidade de evangelizar aquela pessoa. Então a evangelização é uma obra muito urgente e é muito importante. Ela não pode ser deixada para depois. Ela não pode ser deixada em segundo plano. Ela é a obra prioritária que está nas nossas mãos e que deve ser efetuada hoje, aqui, agora, com aquilo que nós temos, com os recursos que temos e no ambiente que convivemos. O último convite de Cristo, para começar a concluir, é o de ide. Marcos capítulo 16, versículo 15. Ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então vamos agora só raciocinar e relembrar quais são os 3 convites de Cristo. Primeiro, ele disse, vinde a mim, todos. O convite é para todos, para ir até Cristo. Quando se vai a Cristo, se recebe a salvação. Quando se recebe a salvação, ele oferece o discipulado. Ele forma você um semelhante a ele. E depois que você está preparado, ele envia você como um apóstolo, que quer dizer enviado para uma missão. O segundo convite é de ficar. Ou seja, é como se ele dissesse, quando você vem até mim, fique em mim, até que você esteja preparado para receber a ordem e cumprir o ide. Ninguém pode ir sem primeiro ser preparado. Entretanto, depois que você está preparado, aí entra o ide. Quando Cristo disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Hoje, as nossas tribunas estão cheias de obreiros, pastores, evangelistas e pregadores, que estão pregando apenas para a igreja. E se esquece que num culto tem uma alma que está nos visitando, um pecador que não conhece a Cristo, ou uma alma que está carente de ouvir a mensagem salvífica. E os pregadores estão mais preocupados em movimentar as águas, em vez de ajudar o pecador a atender o primeiro convite, que é o convite de ir até o Cristo. Eu coloquei aqui para vocês, no 4º ponto, como montar um plano de evangelização na igreja local, para me concluir.
A igreja local é a igreja organizacional. É o templo que você frequenta. A igreja como organização, ela é visível. A igreja como organismo, ela é invisível. A igreja como organismo sou eu e você que está aí do outro lado. Você faz parte de uma denominação, eu faço parte de outra denominação. Mas nós somos um corpo só. Porque nós somos um organismo vivo que está em evidência. Agora, a igreja como organização, ela é dividida em igrejas locais. E chamamos de templo, que existem muitos no nosso país. A igreja como organismo, ela já tem dentro do seu coração o desejo de propagar a mensagem de Cristo. Entretanto, a igreja como organismo faz parte da igreja como organização. E a igreja como organização, ela tem suas regras, seus objetivos, suas metas e sua liderança. Então, para montar um projeto de evangelismo na igreja local, é necessário passar pelo crivo da liderança. Eu não posso chegar na igreja que eu faço parte, porque eu não sou o pastor titular. Eu hoje estou como pastor evangelista, o pastor que prega, que ajuda, que forma obreiros, etc. Mas já fui pastor de igreja. Eu não posso chegar para o meu pastor e dizer, olha, eu tenho um projeto novo de evangelização, vai ser desse jeito, vai ser assim, assim, assim. Eu não posso. Eu não devo. Eu posso evangelizar no meu dia a dia, mas um projeto para a instituição, ele tem que ser oficializado pelo líder que representa o Cristo, o pastor da igreja. Eu posso dizer para o pastor que eu tenho um projeto, mas eu preciso que ele analise esse projeto. Ele veja se a igreja, como organização, tem condições de manter esse projeto, de suprir as necessidades desse projeto e fazer com que esse projeto que está no papel se torne uma realidade. Por isso que é necessário toda pessoa que trabalha em uma igreja, em uma instituição, em uma organização, ela saiba respeitar a sua posição e a posição do superior. Você pode até ser uma pessoa muito mais talentosa do que o seu pastor, muito mais usada na palavra do que o seu pastor, ter muito mais conhecimento que o seu pastor, mas você não pode montar nenhum projeto para a igreja como organização sem a autorização do seu líder, porque ele é uma autoridade delegada por Deus para cuidar dessa organização, e não você, e não eu. Existem 3 formas de evangelismo que a igreja local pode se utilizar para alcançar vidas. Eu quero ser bem rápido, porque já, se não me falha a memória, falta 8 minutos. Existe a evangelização em massa, a evangelização pessoal e a evangelização estratégica. A igreja usa as 3 formas, ela sempre usou e sempre vai usar. A evangelização em massa é quando a igreja sai das 4 paredes da organização do templo e vai em busca das almas através de uma cruzada, chamamos cruzada aqui em Pernambuco, ou um culto evangelístico, ou em um grupo de evangelismo. É quando a igreja cumpre a sua missão, sair para fora. É quando nos reunimos para pregar para massas, para multidões, para pessoas, em eventos, ou através das redes sociais, através de uma capacitação, e assim sucessivamente. Esse é um recurso que Deus deu à igreja, o poder de pregar para as massas. Tem o evangelismo pessoal, a evangelização pessoal. É quando eu, que já estou embutido no projeto da igreja, particularmente, sou preparado pela igreja, quando eu falo de igreja aqui é organização, para evangelizar outra pessoa. Porque até para evangelizar um pecador, eu preciso estar preparado. Não é só eu pegar a Bíblia e ir evangelizar. Por quê? Porque eu não sei com o que eu vou me deparar. Eu não sei com quem eu vou me deparar. Ainda que eu me programe para evangelizar a pessoa X, mas eu não sei
como essa pessoa X está. Possa ser que a pessoa se manifeste com um demônio, possa ser que o diabo se utilize dela, possa ser que haja um desconforto no momento que você esteja lá. Por quê? Porque quando você vai evangelizar, o reino das trevas também vai se preparar para tentar impedir a sua missão. Então, o evangelismo pessoal, ele pode ser feito por qualquer crente. Mas a partir do momento que a igreja cria um projeto de evangelização, a igreja, como organização, vai treinar tanto a mim para evangelizar as massas, as multidões, como também treinar para evangelizar particularmente. Eu identificar uma pessoa e ir evangelizar aquela pessoa. Em terceiro lugar, existe o evangelismo estratégico. O evangelismo em massa e o evangelismo pessoal, ele é diferente. Por quê? Porque o evangelismo em massa e o pessoal, nós temos um certo preparo na igreja, na organização, e vamos preparado. E se acontecer alguma coisa, de certa forma, a gente já está naquela expectativa que pode tudo dar certo, ou pode acontecer alguma coisa que venha tentar atrapalhar. Já o evangelismo estratégico, ele é mais detalhista. Ele vai fazer com que a igreja local crie estratégia e lhe dê o suporte e o prepare, as ferramentas para que você alcance ou as massas ou uma pessoa específica. Porque tem lugares que é necessário haver uma estratégia. Por exemplo, o hospital. Um hospital eu não posso falar no tom de voz que eu estou falando com vocês aqui. É um lugar que se requer silêncio. É um lugar que se requer uma mensagem específica. Eu não posso chegar num hospital e olhar para uma pessoa que não é crente e dizer assim, se você não aceitar Cristo, você vai morrer e vai para o inferno. Eu espantei aquela alma. É melhor você falar do céu. Porque eu conheço muita gente que já perdeu muitas almas justamente por causa do tipo de mensagem que levou. A intenção é importante. A intenção da pessoa era pregar o evangelho. Só que ela pegou o evangelho e mostrou logo os resultados de uma pessoa que não abraça o evangelho, que é o inferno. Eu queria contar uma experiência antes de concluir. Quando eu estava na obra missionária, eu e o missionário Gilvan Rodrigues, que foi um dos grandes mestres que me ensinou, é um pastor, na época ele era pastor evangelista, hoje pastor ordenado. E tinha uma senhora que não gostava de crente, ela detestava crente. E todo pastor que chegava, ela não deixava passar no portão dela. Porque todo pastor que chegava na casa dela, ela tinha um monte de imagens de escultura. E tinha um padre Cícero, que era praticamente quase do meu tamanho. E todo pastor, todo missionário que chegava lá, já chegava falando, olha, a Bíblia diz, lá no livro de Salmos 115, que essas imagens têm boca, mas não fala, tem olho, mas não vê. E só falava mal das imagens de escultura. Quando eu conheci o missionário Gilvan Rodrigues, ele me falou do missionário que antecedeu ele. Aí ele contou a história dessa irmã, que na época ela já era irmã. Mas antes dela ser irmã, ela era devota. E o missionário que chegou antes dele, quando chegou lá, chegou na porta da casa dela, deu boa tarde, e ela disse, boa tarde, disse assim, olha, se você for crente e for pastor, não passe desse portão. Aí ele disse, não, mas eu vim aqui em paz, eu não vim brigar com a senhora, não. Ela disse, eu não estou falando de brigar. É porque vocês só vêm aqui para criticar as minhas imagens de escultura. Aí o missionário foi estratégico. Ele disse, a senhora está falando daquelas imagens ali, daquela dali que parece Maria? Ela disse, sim. Ele disse, pois eu vim falar, foi sobre ela mesmo. Eu não vim falar contra. Eu vim dizer para a senhora que Maria é uma pessoa muito importante. E que a senhora não tire, não, as imagens de escultura, não. Aí ela disse assim, mas o senhor é pastor? Sim, eu sou pastor. É desses missionários que vêm para cá? Sim. Então entre. E ele entrou. Aí ele foi no ponto fraco. Ele pegou as imagens que ela tinha e começou a procurar. Olha, esse aqui é Pedro. Esse aqui foi um dos grandes discípulos de Jesus. Foi um homem muito importante. Esse homem aqui ganhou, na primeira mensagem que pregou, depois de Pentecostes, quase 3.000 almas para Jesus. E a mulher foi se interessando pela mensagem da Bíblia, através da estratégia que o evangelista, que o evangelizador usou, usando a própria imagem de escultura, que não serve para porcaria nenhuma. Mas ele usou de sabedoria. Porque se ele fosse atacar ou tocar no ponto fraco, ele perdia a oportunidade. E ele começou a pregar. A mulher disse assim, gostei de sua visita. Quando quiser vir, as portas estão abertas.
E toda semana ele ia lá, ele ia lá. O evangelho foi entrando no coração dessa mulher, a ponto que chegou o ponto que ela perguntou. Ela disse, pastor, eu quero agora que o senhor seja sincero, porque o senhor foi o único pastor que veio aqui, nunca criticou minhas imagens, e sempre falou bem, sempre falou de Jesus, falou muito bem da mãe dele, mas me fale a verdade. Essas imagens, ela tem alguma virtude no mundo espiritual? Elas podem interceder por mim? Agora, irmãos, não é o evangelista que está apontando o erro. É o próprio pecador, através da mensagem e da atuação do Espírito Santo, que começou a se convencer que aquilo ali não passava de um objeto. Então, por causa da sabedoria dele, o Espírito Santo trabalhou e foi ela que perguntou, elas servem para alguma coisa? Aí, isso depois de mais de 3 meses, ele só falando de Cristo e usava as imagens de escultura como exemplo. Aí agora ela pergunta, ele disse, não, se a senhora perguntou, eu vou ser sincero com a senhora. Aí foi quando ele citou Isaías 45, versículo 20, Salmo 115, versículo 1 em diante, e ele começou a mostrar que as imagens de escultura não servem de nada. Aí ela perguntou, então o que é que eu faço? Ele disse, olha, eu no seu lugar, já que a senhora está pedindo, eu jogaria ou quebraria. Ela disse, mas foi tão caro, isso daí foi, eu tenho uma estima tão grande, eu não tenho coragem de quebrar não. Aí ela disse assim, eu vou dar para outras pessoas. Ele disse, não dê não, porque o mal que a gente não quer para nós, a gente não dá para outra pessoa. Cava um buraco e enterre. Aí ela disse, boa ideia. De repente ela olhou, eu sempre gravei isso aqui, ela olhou para o padre Cícero, que era bem grandão, e disse assim, agora, pastor, esse daqui eu tenho tanta dó de quebrar, isso foi tão caro, isso foi um presente que eu ganhei de uma amizade tão importante. Eu não tenho coragem de enterrá-lo, não. O senhor tem coragem de levar ele, quebrá-lo, ou jogar, fazer o que o senhor quiser? E o missionário, irmãos, o Gilvão cantava para mim e eu sorria toda vez que eu via ele contar. Ele ia de ônibus para evangelizar essa senhora. Agora imagina um pastor com uma Bíblia debaixo do braço e do outro lado com um padre Cícero pendurado. Ele levou a imagem. Ele levou, não quebrou na frente dela, não jogou perto da região dela, foi para casa, quando chegou em casa meteu a marreta na imagem de escultura, resolveu o problema. Ou seja, se ele não tivesse esse preparo, se ele não fosse treinado para isso, como ele iria ganhar aquela alma? Não é só ter o título de pastor, não é só ser um pregador e pronto, eu estou pronto para evangelizar. É ter estratégia para saber cercar o território inimigo sem que o inimigo desperte e prevaleça contra você. Para se evangelizar num presídio, para se evangelizar em uma casa que tem pessoas depressivas, em lugares específicos, por exemplo, numa parada de ônibus, dentro do ônibus, em todo lugar se precisa de alguém preparado para aquela missão. Então, a evangelização estratégica, ela vai fazer com que a igreja local lhe dê recursos e métodos para que você possa alcançar o objetivo que você quer alcançar. Eu, particularmente, tenho uma certa dificuldade de visitar o hospital. Eu tenho pavor de hospital, principalmente de injeção. Então, mesmo eu tendo a minha formação em capelania, eu posso evangelizar no hospital, no presídio, escola, lugares públicos ou privados. Mas eu tenho dificuldade de ir no hospital. Mas, por exemplo, se na igreja que eu faço parte tem alguém que tem essa vontade, eu não vou, mas eu tenho como instruir essa pessoa para que ela tenha os melhores recursos para que ela vá evangelizar e a porta fique aberta. Para mim, começar a concluir, o importante não é só você evangelizar, é você evangelizar e deixar a porta aberta para que a próxima vez que você for, a porta esteja escancarada para você. O evangelismo pessoal, ele pode ser feito de muitas formas, irmãos. Por exemplo, através de um compromisso. Eu posso marcar um compromisso com um amigo meu que não é crente. Posso marcar uma viagem. Eu só não preciso dizer o objetivo, porque se eu disser assim, olha, eu quero fazer uma viagem com você, eu quero lhe convidar para jantar, mas no intercâmbio da janta eu quero pregar para você. Acabou, já perdi ele. Mas eu posso convidar alguém para jantar comigo. E ele vai vir para jantar, em consideração ao meu convite. Mas quando chegar na minha casa, eu vou jantar com ele. Mas em algum momento, eu vou aproveitar para falar de Deus para ele. Eu vou mostrar para ele o que Deus fez na minha vida e pode fazer na vida dele. Então você pode marcar um compromisso no evangelismo pessoal. Você pode fazer uma ligação. Às vezes a pessoa que você conhece mora em outro estado, você não pode ir até lá. Mas você pode fazer uma ligação. Você pode mandar uma mensagem. Você pode mandar um louvor. Você pode evangelizar também
por intermédio das redes sociais. Hoje, se a gente não pode ir até a pessoa fisicamente, mas a gente pode alcançá-la virtualmente. Então, ninguém tem como chegar diante de Deus e dizer assim que não tem como evangelizar. E o evangelismo estratégico é aquele que vai preparar você para algo maior do que o evangelismo pessoal. Por quê? Porque não só é a sua cidade que precisa de evangelistas. Evangelista, quando eu falo, é de alguém que evangeliza, e não da função de pastor evangelista. Não é só o nosso estado, não é só o nosso país. Existem países que, por exemplo, como a África, que a magia negra e o islamismo predominam. Eles precisam de ouvir o evangelho. E o Brasil é um celeiro de pregadores, entretanto, que estão acomodados em quatro paredes. Se nós nos despertarmos para a importância da evangelização, a igreja local, juntamente com o pastor da igreja, e despertar para essa tamanha e grande obra, Deus vai enviar os recursos. Irmãos, não tem como se desculpar. Hoje na internet existe uma sumidade, uma grande quantidade de cursos, e cursos bons, que vai nos dar estratégia, métodos, ideologias, para que a gente possa evangelizar. E antes de concluir, eu queria citar o que Jesus citou através do Espírito Santo, usando Lucas, em Atos capítulo 1, versículo 8. Ele disse assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jerusalém fala de evangelização ou missão local. Judéia é a missão ou a evangelização estadual. Samaria é a missão ou a evangelização nacional. E os confins da terra é a missão ou a evangelização internacional. É quando Deus lhe leva para outro país. Deus não quer que você fique só em Jerusalém, só acomodado na sua região. Deus quer alargar a tenda. Se você conseguir evangelizar a sua região, Deus vai preparar você para que você evangelize seu estado. Se você conseguir levar o evangelho em todo o seu estado, ainda quando eu falo todo, eu não falo em plenitude, mas falo o maior número de cidades que você conseguir alcançar, ou fisicamente ou virtualmente, Deus pode alargar a tenda e levar você para ser um porta-voz de Deus aqui no Brasil e ser reconhecido em todo o país. E além disso, Deus pode levar para outras nações. Então, para mim concluir, eu queria citar 3 coisas. Por onde se começa missões? A igreja local deve entender que missões começam em Jerusalém. Se começa na cidade que você mora, na rua que você mora, na casa que você convive, na família que você tem. A igreja precisa preparar você e preparar a mim para que eu comece evangelizando Jerusalém. Não adianta eu fazer um curso de missões, um curso teológico e querer ir para outro país, se eu nunca ganhei ninguém em Jerusalém. E é simultâneo. Você não vai ver a Bíblia dizendo assim, olha, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, depois Judéia, depois Samaria, depois os confins da terra. Não. No mesmo tempo que você trabalha aqui em Jerusalém, você já está começando a investir na Judéia. Olha, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Isso é simultâneo. Eu estou trabalhando, evangelizando em Jerusalém. Mas eu tenho que estar de olho na Judéia, em Samaria e os confins da terra. O que eu puder fazer para expandir a obra da evangelização, eu tenho que fazer. Ainda que eu esteja em Jerusalém, mas eu já tenho que começar a alcançar a Judéia, Samaria e os confins da terra. Então, por onde começar? Por Jerusalém. Com o que começar? Com o que você tem. Use o que você tem. Não use a ferramenta dos outros. Não precisa comprar livros e mais livros e um monte de apostilhas. E se você mesmo não sente dentro de si o desejo e o preparo para evangelizar, é preciso sentir o desejo. Se você sente o desejo, automaticamente você vai se preparar. Pastor, mas eu não tenho condições de fazer um curso. Mas Deus vai levantar alguém para capacitar você. Como eu disse no começo, essa frase é de punho judaico. Se há uma vontade no seu coração, o eterno Hashem, ele se responsabiliza em criar o caminho e os meios para que essa vontade seja cumprida. Se você tem um desejo e não tem condições,
Deus vai levantar alguém para capacitar você. Mas você tem que começar com o que você tem e no lugar que você está. E último lugar, para concluir, como fazer com que a evangelização ela tome uma proporção muito maior? Criando um departamento. Toda igreja local precisa, se não tem, precisa ter. Se na igreja que você faz parte não tem, dê a ideia ao pastor de criar um departamento de evangelismo. Esse departamento vai servir para o líder orientar como evangelizar, por onde começar e as metas que são necessárias ser atingidas, e a igreja vai ajudar para criar recursos, porque a evangelização não se faz só apenas com a leitura da Bíblia. Precisa-se, às vezes, de uma ação social. Às vezes alguém está passando uma necessidade, a igreja que trabalha com o departamento de evangelismo, ela vai ter naquele departamento recursos, por exemplo, para levar uma feira para uma pessoa que está precisando, e a partir do momento que você leva aquela feira, você abre uma porta para pregar o evangelho para aquela pessoa. E vai dizer, olha, quem está trazendo isso aqui não é a igreja, é Cristo que providenciou para você. E eu quero dizer que Cristo pode mudar essa situação. Em suma, você vai aproveitar a oportunidade para evangelizar. Então, o departamento ele serve para organizar as ideias, colocar as ideias em pautas e trabalhar para criar recursos, porque sem recursos não tem como evangelizar. Por exemplo, se eu não tivesse internet, como eu iria dar essa aula para vocês? E a internet não é de graça, a internet é paga. Então, a gente precisa de recursos financeiros, mas só se tem recurso financeiro quando se tem um departamento. Porque missões, a gente investe, a gente trabalha, presta contas do serviço, quantas literaturas foi entregue, quantas pessoas foram evangelizadas, quantas casas foram visitadas, quanto se gastou, mas a recompensa, ela vem do céu. Aqui na terra, nós vamos nos doar, vamos ser reprodutores de Cristo, mas não espere que tudo venha a ser recompensado aqui na terra, porque nós estamos aqui só de passagem. A nossa morada aqui é provisória. A morada eterna que nós temos é no céu e é na eternidade. Então, que eu e você venhamos cuidar para que a gente não deixe esfriar do nosso coração o desejo de evangelizar. Eu quero encerrar com essa frase: que os meus olhos e os seus olhos, quando se dirigir ao próximo, seja como os olhos de Deus. Pastor, e como são os olhos de Deus? Quando Deus olha para o meu próximo, para o meu semelhante, ele olha para uma alma que necessita dele. Que eu possa olhar para o meu semelhante como uma alma que está precisando de Deus. E que eu posso ser esse canal para aproximar essa pessoa de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a oportunidade, agradeço ao pastor Silas, aos irmãos que estiveram comigo até aqui. Que o eterno Deus continue vos abençoando e que a gente possa despertar para essa obra de grande importância. Shalom Brahá, paz e bênção. Lehitraut. Até breve. Amados, Pai do Senhor,
Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, queridos? Pastor, eu estou lhe ouvindo. Teve uma queda de internet aqui. Pastor Wellington, querido, você concluiu já? Concluí, pastor. Está com o senhor agora. Pronto, queridos. Paz do Senhor mais uma vez aos irmãos que chegaram depois. Eu me apresentei no início, mas eu creio que alguns irmãos entraram no decorrer da aula. Somos gratos a Deus pela vida do pastor Wellington, por mais uma aula abençoada. Não sabia aquela história das sementes que foram plantadas, né, com lágrimas, né? Muito legal, viu, pastor? Amém, pastor. E aprendemos muita coisa da parte de Deus hoje. Somos gratos ao Senhor. Queridos, como vocês já sabem, né, no decorrer aí da semana, sexta-feira, a gente já posta a avaliação e posta também a videoaula gravada, certo? Então, fiquem atentos ao grupo. Próximo mês teremos mais uma disciplina, né, e vamos orar agora para concluir este momento. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por este momento, por esta aula. Pai, rogamos a Ti que, ó Senhor, o Instituto continue, Senhor, traduzindo Tua vontade, sendo bênção na vida dos irmãos, Senhor, sejam membros, sejam, ó Pai, obreiros, sejam ministros, Senhor, Tua igreja de forma geral. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Todos tenhamos uma grande noite, um grande dia, ser conosco. Pai, abençoa, Pai, a vida do pastor, continua abençoando a vida do pastor Wellington, Senhor, e concedendo saúde, graça, sabedoria, retribuindo sua generosidade. Senhor, abençoa todos os irmãos, todos que estão aqui presentes esta noite. É assim, Pai, que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe a todos. Boa noite, a paz do Senhor. Pastor Wellington, quer acrescentar mais alguma coisa, filho? Não, senhor, pastor, não, senhor. Amém, amados. Então, a paz do Senhor a todos, que Deus abençoe. Tenham todos uma grande noite.